Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Sindesv Entrevista. É aquele momento que o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal propõe a você uma prestação de serviço. Levar a você, amigo e amiga vigilante de todo o Distrito Federal, aliás, pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, por que não dizer para os vigilantes de todo o Brasil tudo o que acontece no dia a dia dessa categoria dos vigilantes do Distrito Federal. E hoje, em especial, estamos com um time altamente qualificado. José Boaventura, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Vigilância, ele aceitou, ele já é o nosso sócio ad eternum, porque sempre o nosso José Boaventura se coloca à disposição de estar batendo um papo sobre o que acontece em relação à classe trabalhadora dos vigilantes no Brasil. E hoje também a gente recebe nosso querido diretor do Sindesv DF, Elton John, e o diretor jurídico do Sindesv, nosso querido Florismar Vilarindo. Muitos são os temas e você não pode perder o Sindesv Entrevista de hoje. Começo com José Boaventura. Mais uma vez, seja bem-vindo, Boaventura. Obrigado, Fábio. É sempre um prazer estar aqui, a satisfação do convite e, mais do que nunca, a satisfação maior compartilhando aqui. Você trouxe um reforço de peso, com o companheiro Elton, meu irmão de luta, e bem como também o companheiro Florismar. É um timaço aí de muita história na nossa classe, né, Boaventura? Com certeza. Tá certo. Meu querido Elton, seja bem-vindo ao nosso Sindesv Entrevista. Obrigado. E agradecer também estar do lado desse time aqui, esse grande time aqui. É verdade. Florismar, seja bem-vindo. Prazer estar aqui junto com vocês, Fábio, com nosso companheiro José Boaventura, nosso companheiro Elton, que é o nosso secretário de esporte. Uma satisfação. Perfeito. A gente começa trazendo como informação, na última terça-feira, 4 de novembro, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado lá da nossa Câmara dos Deputados aprovou o parecer do deputado Paulo Bilinski, que é do PL de São Paulo, ao projeto de lei 3075 de 2025, projeto que trata da autorização para a utilização de armamento de calibre restrito pelos vigilantes, e um parágrafo proíbe o uso de revólveres pelos vigilantes. Eu começo perguntando para você, Boaventura, como é que você viu essa decisão? Na verdade, Fábio e colegas vigilantes, a Confederação, juntamente com os nossos sindicatos, estão muito atentos às questões que aparentemente parecem bonitas, parecem interessantes, mas que têm preocupações e prejuízos para a nossa categoria. Então, vamos lá. O projeto apresentado pelo deputado da Cunha, de São Paulo, propõe que os vigilantes possam usar armas de calibre restrito, autorizadas pelo Exército, pela Polícia Federal, em setores de maior risco. E aí cita transporte de valores, escolta armada e assim sucessivamente. Bom, e aí temos acordo, não tem problema nenhum. São setores que a gente sabe que precisa de uma condição de defesa melhor, e até o próprio Estatuto da Segurança Privada, que foi aprovado e sancionado ano passado, foi aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Lula o ano passado, já prevê essa possibilidade de armamento de melhor potencial, tá certo? Então, o projeto não está inovando muito, tá certo? Na verdade, a gente poderia dizer que já está contemplado em lei, desde que a empresa solicite à Polícia Federal, justifique a necessidade disso, tá certo? Para que nessas áreas os vigilantes, os colegas vigilantes, possam usar um armamento melhor. Ponto. Até aí tudo bem. A questão é que lá no meio do projeto e no substitutivo apresentado pelo deputado, tem um parágrafo que diz assim: fica vedado a utilização de revólver de qualquer calibre para os vigilantes. Bom, se esse projeto fosse aprovado e sancionado hoje, ele, claro, vai ainda para outras comissões, vai para o Senado Federal, depois pela sanção presidencial. Mas imaginemos que com essa redação o projeto fosse aprovado hoje e sancionado pelo presidente da República. Amanhã, tá certo? Nenhum vigilante poderia que trabalha armado, num banco, em qualquer outro setor, poderia usar mais um revólver. Amanhã, dia seguinte. Porque o projeto não prevê um prazo de transição, o projeto não prevê um processo de preparação disso, e
todo trabalhador sabe, na nossa área, que o revólver é uma coisa, que uma pistola, por exemplo, é outra coisa. Você não pode pegar uma pistola e dizer, é igual um revólver e vou atirar assim, vou treinar assim, ou coisa parecida. Requer um outro tipo de treinamento, requer um outro tipo de manuseio e melhor adaptação a esse tipo de armamento. Então, mas se vendeu, está se vendendo para a categoria, está se divulgando, tá certo? Somente que o projeto possibilita o uso de arma de calibre restrito, tá certo? Só. Bom, excelente. Mas não fala a verdade, não mostra a verdade para os trabalhadores e não esclarece. Aí vem outros dizem assim, não, mas tem pessoas contra o avanço, né? Que avanço? Será que é esse avanço que no dia seguinte pode demitir trabalhadores? Será que é o avanço que no dia seguinte pode desarmar os trabalhadores e deixá-los morrer sem qualquer possibilidade de defesa? Tá certo? Não se discute nada disso, não se prepara para isso, tá certo? E aí fica se vendendo uma informação que não é verdadeira, porque o hábito nosso, Fábio, é pegar um projeto e lê-lo. Pegar um projeto e conhecer, interpretar, traduzir o projeto e não pegar um texto que se vê na rede social, se vê nos vídeos aí gravados por algumas pessoas e não, tá bom, excelente ou coisa parecida, e não é bem por aí. Então, a Confederação já disse que é contra o texto do projeto como está, né? Ou seja, nós somos a favor, e o Estatuto da Segurança Privada já contempla isso. Então, Exato. O projeto não inova em nada. Nós somos a favor que melhore a qualidade do armamento, que o trabalhador tenha um armamento de melhor potencial para se defender. Sim. Tá certo? Mas essa transição com a retirada abrupta do revólver, seja de qualquer calibre, como está dito lá no texto, na verdade é um troço muito irresponsável, tá certo? E que não condiz com a fala de avanços para a categoria que vem buscando de todas as formas sempre prestar o melhor serviço, mas numa condição que possa se defender e que possa também manter o seu emprego. Projeto desse tipo, tá certo? Sem dúvida nenhuma, pode gerar uma quantidade alta de desempregados. Colegas nossos hoje, os colegas aqui sabem muito bem, cada turma de atualização que vai nas escolas, com a própria regra de aula de tiro hoje, alguns já têm alguma dificuldade para ser aprovado com as aulas de tiro de revólver. Imagine uma aula de tiro de pistola sem um tempo necessário para adaptação, para adequação. Estou falando de pistola, não estou falando nem de outras armas que eu sei que nós achamos prudente, que nós achamos que pode ser aplicada em alguns setores, como no transporte de valores, que é uma arma longa, tá certo, de melhor qualidade. Imagine, tá certo? Sabemos que tem colegas na categoria que tem história de serviço militar, que conhece parte desse armamento, tá certo? Mas não é a situação de toda a categoria no tocante ao manuseio, tá certo? A familiaridade com qualquer armamento de uma forma abrupta. Eu fico pensando aqui, Boaventura, como é que fica o futuro do processo de reciclagem dos vigilantes, se você tem vários armamentos, cada um no seu calibre, que precisa de um preparo específico, se realmente haverá a condição, porque vai precisar alterar esse processo da reciclagem, que é uma exigência, inclusive, da Polícia Federal. O vigilante não trabalha sem a sua reciclagem. Como é que vai ficar o futuro diante de tudo isso, né? Exatamente isso que nos preocupa, que as pessoas falem a verdade. Olha, defendemos que o projeto, que aprove-se uma lei, tá certo, para melhorar a qualidade do armamento, somos de acordo. Talvez desnecessário, porque o Estatuto já prevê isso, está dito lá na lei, que nós lutamos e que foi sancionado, tá certo? Mas também esclareça, tá certo, que o que consta na lei, o que consta no projeto, é trazido de uma forma inconsequente, de uma forma, até certo ponto, irresponsável. Está escrito de forma clara, volto a repetir, a possibilidade de uso de arma de calibre restrito e, de imediato, tá certo? A vedação, a proibição de uso de revólver. Então, se a lei for sancionada hoje, tá certo? Amanhã, nenhum vigilante pode usar revólver. E qual o tempo que as empresas vão fazer a troca
desse armamento, qual o tempo que esses vigilantes vão poder ir para as escolas de formação fazer o treinamento, a habilitação, a autorização, tá certo, para trabalhar com outro tipo de armamento sem esse tempo necessário para essa preparação. Por isso que é essa a diferença que a gente tem trazido. E aí não vem para cá com história de que nós somos contra avanços. Ora, pelo amor de Deus, nós somos que mais lutamos pelo avanço. Agora, é importante dizer que tem pessoas que nunca foram vigilantes, que não são vigilantes, que não conhecem a nossa atividade e que se alvora a defensor da nossa categoria. Delegado de polícia é delegado de polícia, conhece de polícia e nós temos todo o respeito, tá certo? Policial militar, oficial, capitão, tenente, sei lá, conhece de polícia militar, tá certo? Agora, conhecer de vigilante, tá certo? Aí é uma seara que nós conhecemos, nós podemos falar disso, tá certo? E não vem, e outros até, tem advogado que nunca foi vigilante se alvorando aí, de defensor do vigilante, de discutir aqui o que é bom no posto de serviço, o que não é bom no posto de serviço, tá certo? Portanto, calma lá, tá certo? Vamos fazer o debate de um nível muito mais respeitoso com a categoria, num nível muito mais civilizado, um nível muito mais inteligente do que esse tipo de debate. É verdade. Cada um no seu quadrado. Tudo de fica à vontade. Essa parte de vigilante, de conhecer o vigilante, deixa para nós que estamos há mais de 30 anos exercendo a atividade e que temos realmente conhecimento do que é ser vigilante. Pois e até diria, nesse ponto que o Florimar está falando, 40 anos de vigilante, 30 anos de vigilante, 27 anos de vigilante. Então nós estamos falando quem está na categoria, quem conhece a categoria, quem está no posto de serviço, tá certo? No dia a dia e sabendo do que a gente está passando no posto de serviço. Conhece a fundo, cada um no seu quadrado. Ainda falando sobre essa questão, né? A gente estava falando sobre essa questão do armamento. Queria até aproveitar esse gancho aí, Boaventura, que você falasse um pouco para a gente sobre a questão do 2480, né, que trata sobre a questão do porte de arma. Esse é um outro projeto que hoje estava na pauta da Comissão do Trabalho na Câmara. E, mais uma vez, é um projeto que as pessoas vendem de uma forma e quando você vai ver o texto é outra forma. E quando se apresenta o texto, se apresenta de outra forma. Então, veja lá. O projeto 2480 de 2025, apresentado em outubro de 2024, um mês depois da sanção do Estatuto da Segurança Privada, por uma deputada de Minas Gerais, propõe o reconhecimento da atividade de vigilante como atividade de risco para efeito de aquisição de equipamento para sua defesa. Ponto. Projeto que também concordamos com a formulação. Tem um projeto parecido que foi aprovado a semana passada na Comissão do Trabalho. Inclusive, o relator também foi o deputado que é relator desse mesmo projeto. A mesma coisa. Só que o deputado, que eu acho que, entendendo que o que tinha, o teor do projeto já tinha sido aprovado na semana passada, pega o projeto e faz outra coisa. Aí ele apresenta um substitutivo na Comissão do Trabalho, dizendo assim: altera o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, o Estatuto do Desarmamento. É permitido ao vigilante ter porte de arma. Até aí também concordamos. Sim, claro. Até aí também estamos de acordo. Tá certo? Porte pessoal de arma. Na época lá do plebiscito, nós fomos defender o direito a porte de arma para qualquer cidadão, inclusive o trabalhador, o vigilante. Até aí tudo bem. Só que aí, lá na frente, aí por isso que eu estou dizendo, grava-se um vídeo, vende-se uma informação e no meio da história, no meio do angu, tá certo? Tem coisa lá. Aí na hora que a gente vai ver o texto diz assim: é possível porte de arma, autorizado porte de arma para o vigilante, desde que esteja vinculado a uma empresa. Se ele sair da empresa, perde o porte de arma. Então que porte de arma pessoal é esse? A empresa deve, aliás, informar a Polícia Federal periodicamente se o cabo é empregado ou não é empregado. E mais, o projeto está prevendo, tá certo? A redação lá do projeto está prevendo que se o vigilante cometer algum ilícito com essa arma, além de responder criminalmente, ele também vai ser demitido por justa causa.
Ou seja, mais um motivo de justa causa para um trabalhador, tá certo? Então, veja só, as pessoas não falam a verdade, tá certo? Que um porte de arma que está se propondo é para, talvez, a empresa se ver na desobrigação de não precisar comprar arma e dizer, não, eu quero usar a sua arma no posto de serviço. E se acontecer um problema, quem vai responder? O trabalhador, arma, né? Dá certo? Porque a arma é dele. E a empresa vai dizer, não, eu não mandei, na hora do vamos ver, vai dizer, não mandei você usar a sua arma. Tá certo? Então, assim, vamos falar a verdade, vamos fazer as coisas de forma correta. Se é porte pessoal, é pessoal. Se esse porte pessoal é em função de você exercer uma profissão, você está exercendo a profissão, você está preparado para a profissão. Independente se você está trabalhando ou não está trabalhando na profissão. Vamos falar sim. Agora, se esse porte é condicionado a você estar empregado na empresa, ou seja, o desempregado está fora... Deixa de ser pessoal. Deixa de ser pessoal. Então, fica se falando umas coisas, se gravando vídeo, se vendendo uma informação, tá certo? Que na hora do vamos ver, não é verdadeiro. Então, nós costumamos ler, buscar entender o que está escrito. E às vezes as pessoas escrevem uma coisa e falam outra. Vende uma história, tá certo? E escreve outra história. Bota um texto lá e parece que a intenção é outra. A intenção é o quê? Beneficiar a empresa? A intenção é dar mais um instrumento para o trabalhador lá na frente ser penalizado? Então não é assim que a banda toca. Então esse projeto não foi votado hoje, porque a Câmara suspendeu as sessões da comissão, tá certo? Nós já estamos fazendo, aliás, um documento para todos os deputados da comissão alertando sobre esses equívocos do relatório. Vamos encaminhar, inclusive, essa proposta para o deputado relator desse projeto e tentando convencê-lo, tá certo, para ajustar o projeto naquilo que queira-se que realmente o projeto atenda. Se é porte de arma para vigilante, porte de arma para vigilante, vamos lá, tá certo? Agora, porte de arma condicionado a vínculo empregatício, porte de arma, talvez para ser utilizado pela empresa e a empresa deixar de ter essa responsabilidade, aí não dá para fazer dessa forma. É verdade. Você até levantou essa lebre. Seria, porventura, para, de repente, beneficiar a empresa? Não sabemos. Mas uma coisa é certa, do jeito que aí está, o prejuízo é tamanho para você, trabalhador vigilante. Para você que vai se utilizar desse porte de arma que, na prática, normalmente o porte de arma ele é pessoal, intransferível. O projeto aí está tentando mudar um pouco essa regra e é um prejuízo muito grande para o trabalhador na vigilância. Estamos aqui hoje com o nosso Sindesv Entrevista, recebendo a presença de José Boaventura, que é o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Vigilância, nosso diretor do Sindesv-DF, diretor de esportes, Elton John. Além do esporte, ele cuida de várias outras áreas, está sempre no campo de batalha e por isso está aqui dividido com a gente da sua presença. E o diretor jurídico do Sindesv-DF, Florismar Vilarindo. Queria também, Boaventura, hoje eu vou te explorar, viu? Hoje nós vamos pegar e explorar bastante Boaventura, porque é muito importante a prestação de serviço com uma constância para o trabalhador na vigilância. Queria que você falasse um pouco sobre essas pautas legislativas promovidas aí pela Confederação Nacional dos Trabalhadores. Aqui que me ocorre a questão que você falou sobre 1209, algumas lutas que estão ali dentro do Congresso Nacional. Queria que você trouxesse um pouco dessas pautas. Pois é, Fábio. Fora dessas pautas, que para o nosso entendimento são pautas importantes, mas não são centrais para a nossa categoria, nós estamos também dentro do Congresso Nacional buscando que seja aprovado pautas, temas que de fato mexem na vida do trabalhador. Então, por exemplo, nós ontem tivemos conversando com o deputado Zé Neto, na Casa Civil também, sobre o projeto de lei 6456 de 2016, da deputada Érica Cocai, do PT de Brasília, que propõe uma lei anticalote federal. Tá? Hoje, o que é essa lei anticalote? Todo mês, a empresa empregadora, o tomador de serviço, melhor dizendo,
ele retém cerca de 20% da fatura, deposita numa conta bloqueada, esse dinheiro não pode ser mexido pela empresa. No final do contrato, na rescisão do trabalhador, esse dinheiro está lá garantido. Isso já conquistamos em 7 estados, como leis estaduais, em algumas prefeituras também pelo Brasil afora. No governo federal, desde o segundo governo Lula, a resolução do governo já consta em todos os contratos do governo federal. Então, o vigilante do INSS lá do Piauí, tá certo? A empresa que está trabalhando, que está contratada pelo INSS, esse vigilante já está com o dinheiro dele reservado lá todo mês, para no final não ser vítima de calote. No governo federal, portanto, já existe, aqui no Judiciário Federal já existe, e 7 estados, como eu falei, incluindo o Distrito Federal, que foi a primeira lei apresentada pelo companheiro deputado Chico Vigilante, sancionada pelo governador Agnello, tá certo? E que acabou, tá certo, de forma muito objetiva com o calote que vitimava centenas e centenas de trabalhadores aqui na Bahia, no Ceará, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, no Roraima, tá certo? Ou seja, são os estados, não sei se contei 7, mas que já tem essa lei resolvida. Então, lei anticalote federal, piso nacional, o projeto está lá no Congresso, sob a relatoria do deputado Duarte Júnior, do Maranhão, tá certo? Aposentadoria especial, PL 42. Ontem estivemos no Congresso Nacional conversando com vários deputados para que possa ser resolvida a relatoria do projeto na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. O presidente da comissão é o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, tá certo? Que já disse para a gente que por esses dias vai definir o relator desse projeto. Tá certo? Então são pautas, a cota de mulheres, o outro projeto que está tramitando, da deputada Ivoneide Caetano, lá do PT da Bahia, de Camaçari, inclusive, tá certo? Que propõe que tenhamos um mínimo de pelo menos 30% de mulheres trabalhando na área de segurança, atuando no serviço de vigilante. Hoje no Brasil são somente 15%. Isso porque Brasília, Rio Grande do Sul, que tem regras de cota, estão acima de 20%, mas tem lugares que estão na faixa de 5%. Ceará, por exemplo, Piauí, por exemplo, está na faixa de 5% de mulheres. E em alguns lugares, o pior ainda, Fábio, é que se proíbe as mulheres, se restringe a atuação das mulheres em relação a algumas áreas da vigilância. Então, há poucos dias, uma colega lá de Sergipe, uma vigilante lá de Sergipe, me questionava por que lá em Sergipe a vigilante não pode trabalhar à noite. Né? Aqui em Brasília, isso já foi superado, por exemplo. Então, essas são as pautas que nós, de projetos nossos que estão tramitando no Congresso Nacional, que nós queremos que seja aprovado. Mas as outras pautas também, porte de arma, reconhecimento de risco da atividade, também nos interessa, tá certo? Mas desde que as pessoas falem a verdade, desde que as pessoas apresentem um projeto realmente que corresponda àquilo que a categoria busca, aquilo que a categoria pretende, e não um troço enviesado que às vezes vai beneficiar a empresa que já explora a gente demais. Perfeito. São várias as pautas, como você pode perceber, pautas legislativas que tem aí encampando à frente, né, na linha de frente, aí a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Vigilância, todas as pautas pensando em você, amigo e amiga vigilante, no seu bem-estar profissional, como por exemplo as nossas mulheres, esse aumento aí da cota para as nossas queridas mulheres, que hoje, como Boaventura falou, na faixa de 15%, para que isso aumente cada vez mais. A presença de José Boaventura, Elton John, Florismar Vilarindo, e sempre quando o Boaventura nos visita, eu brinco com ele dizendo o seguinte: Boaventura, se você acessar as redes sociais, você pode ter certeza que uma coisa não vai lhe faltar, são perguntas. Muitas perguntas sobre o tema 1209, aposentadoria especial. Elton John deu um sorriso, porque com certeza a orelha dele esquenta por onde ele vai. E a nossa aposentadoria especial, Elton John, temos novidades, Boaventura? Sim, Fábio. Primeiro é bom registrar isso. Elton é uma liderança importante aqui de Brasília. Ontem nós estávamos lá no
no Congresso Nacional, né, Florismar, circulando lá no Congresso Nacional, e Elton conhece todos os buracos lá do Congresso Nacional e a categoria, os colegas vigilantes, a quem mandamos um abraço aí, os colegas da empresa Ágil, né, Elton, lá do Congresso Nacional, e Elton conhece todo mundo lá muito bem. Veja só, um fato novo, claro, que é o agendamento, a pauta, o Congresso, o STF, Supremo Tribunal Federal, pautou para o dia 3 de dezembro o julgamento da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 6309. O que é isso? É uma ação proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, questionando alguns pontos da reforma previdenciária em relação à aposentadoria especial. Não é específico para vigilante, mas, claro, vai ter reflexo para a gente. Então, dois aspectos, por exemplo, da ADI que está sendo julgado. Um é se vale, se é constitucional, a limite de idade para a aposentadoria especial. Se o tempo de serviço não é suficiente, porque Bolsonaro trouxe, além do tempo de serviço, então você, numa atividade, você completa o tempo especial com 25 anos, mas pelas regras que Bolsonaro conseguiu aprovar, você tem que esperar até 60 anos. Ora, imagine um vigilante que começa a trabalhar com 21, que é a idade mínima, aí com 46 anos ele já completou 25 de serviço, uma atividade de risco, né? Aí ele vai ter que esperar 60 anos, né? Se a atividade é de risco e ele sobreviveu até aquele tempo, será que ele vai conseguir sobreviver vivo ou trabalhando até 60 anos? Então esse é um dos aspectos. O outro aspecto que está sendo questionado nessa DI é a possibilidade de conversão do tempo especial em tempo comum, que a reforma previdenciária também proibiu, tá certo? Então você tem uma parte de tempo especial, você trabalhou na vigilância, você trabalhou em metalúrgica, etc., e você também trabalhou em outro tempo em supermercado. Então, antes disso, a gente juntava os dois tempos, convertia, mas a reforma proibiu. Então o Supremo vai se pronunciar sobre isso. E como eu disse, se pronunciando sobre isso, tem reflexos para a nossa categoria, tem reflexos sobre o tema 1209, que é outra coisa. O tema 1209 tem reflexo. Como vai se posicionar, por exemplo, o ministro Nunes Marques, nos interessa muito, porque a depender de como o ministro Nunes Marques se posicione com relação a esse 6309, ele pode ser um indicativo de como ele vai se comportar, como ele vai julgar o tema 1209. Portanto, dia 3 está previsto, foi agendado pelo presidente do Supremo, ministro Fachin, tá certo? O julgamento dessa ADI, que foi uma proposta, como eu disse, de uma confederação de trabalhadores, questionando a reforma aprovada pelo governo Bolsonaro, os equívocos da reforma aprovada pelo governo Bolsonaro, e que a gente espera que seja favorável. Por enquanto, o processo já tinha sido iniciado o julgamento antes, a votação antes, por enquanto está empatado, 2 votos a favor e 2 votos contra a constitucionalidade disso. Então votaram pela constitucionalidade, portanto contra os trabalhadores, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Barroso, né? O ministro Barroso já se aposentou, mas o voto dele contra, e votaram pela inconstitucionalidade, ou seja, porque esses princípios ferem a Constituição, a ministra Rosa Weber, que também já se aposentou, e o ministro Fachin, exatamente, que está na presidência do Supremo, tá certo? Então, esse tema está empatado. Me parece que o próximo voto é do ministro Alexandre Moraes, né? E depois, se não tiver vista nele, né? Se não tiver nenhum outro ministro fazendo questionamento, aí segue o julgamento, que nós esperamos que seja favorável. Então, para você, colega vigilante, vamos acompanhar com bastante atenção, tá certo? O julgamento dessa ADI 6309. Enquanto isso, e ontem falamos com o deputado Chico Vigilante, Chico está insistindo um pedido de audiência ao ministro Fachin para tratar do tema 1209, para exatamente pedir para pautar também o tema 1209, e ao mesmo tempo, como eu já disse antes, nós estamos trabalhando na Câmara para que o PL 42, que regulamenta a nossa aposentadoria especial, avance. Já passou pela Comissão de Trabalho,
passou pela Comissão de Previdência, agora está na Comissão de Finanças e Tributação, Tributação e Finanças, né? Depois vai para mais uma comissão, se não for aprovado o requerimento de urgência no plenário, e nós estamos aqui solicitando do presidente da comissão que designe logo o relator desse projeto na Comissão de Finanças para que o projeto tenha seguimento, para que esse ano ainda a gente tenha um andamento bem mais vantajoso, bem mais favorável para os trabalhadores. Portanto, a aposentadoria especial é um tema que nós lidamos com ele 24 horas por dia. É um tema, inclusive, que os nossos colegas de todas as partes do Brasil, como você disse, têm acompanhado. Hoje eu respondi a colega de Goiás, respondi a colega do interior da Bahia, lá de Santana do Santana, da cidade de Santana, respondi a colega de Salvador, tá certo? Portanto, o tema da aposentadoria é um tema que está na pauta da Confederação, dos nossos sindicatos e na pauta de todos os trabalhadores, porque todos almejam conseguir a sua aposentadoria ainda vivos, né, para poder usufruir, para poder gozar daquilo que conquistou. É a pauta quente dos trabalhadores da vigilância. Filadismar, eu queria aproveitar a sua presença aqui conosco, porque a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, ainda falando sobre o 1209, né, eles entraram com uma ação de inconstitucionalidade sobre a regra geral da aposentadoria especial. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa situação. Fábio, o Boaventura até já falou nessa idade mínima que é 60 e 25 na regra geral. Certo. E atualmente ela está naquela regra de 86 pontos, né? Então ela tem uma diferença aí e também tem diferença nos cálculos até da aposentadoria. Ela muda na regra geral, que é essa de 60 a partir de 2019, até o cálculo da aposentadoria ela muda, né, Boaventura? Antes você pegava as últimas 80 contribuições e fazia um cálculo geral que daria uma aposentadoria integral. Sim. Hoje não, na atualidade não, ela muda, é bem diferente. Quando você faz o cálculo, você aposenta com 60% e a cada 2 anos trabalhado, depois de 20 anos de trabalho, a cada 2 anos trabalhado, mais 2%, ou seja, diminui bastante essa questão da aposentadoria. Mas o Boaventura falou muito bem nessa questão, que não deixou espaço até para a gente falar, porque ele conhece melhor do que a gente. Ele acompanha muito bem isso. E é isso que o Boaventura falou. O tema 6309 é diferente do tema 1209, porém vai nos dar um norte para o 1209. E até, completando, Fábio, todo julgamento do Supremo sempre pode apontar para um lado e para outro. Então, recentemente nós tivemos julgamento de um pedido de reconhecimento de tempo especial dos guardas municipais, que foi negado pelo Supremo. Então os colegas guardas municipais perderam essa interpretação, portanto nos deixou preocupado, claro, porque são quase que de áreas próximas à vigilância. Eles até entraram no 1209 pedindo para entrar como amicus curiae também, ou seja, para que possa, de uma forma ou de outra, não perder essa possibilidade de, através do 1209, também ter reconhecido o seu direito. Portanto, essa ADI 6309, pautada para o dia 3 de dezembro, nos interessa, porque se ela for decidido favorável aos trabalhadores, e favorável aos trabalhadores é reconhecer a inconstitucionalidade da reforma previdenciária no tocante a esses aspectos da aposentadoria especial, idade e a proibição de conversão do tempo especial em tempo comum. Se a gente tiver atendido pela maioria dos ministros, que por enquanto está empatado, nessa mesma compreensão, claro que vai nos ajudar no tema 1209. E aí, como eu disse, o voto do ministro Nunes Marques vai ser muito observado por nós, tá certo? Porque ele, como relator do tema 1209, vai estar sinalizando para onde ele vai conduzir, como é que vai ser o voto dele no tema 1209. E aí, os colegas vigilantes, importante que continue acompanhando, continue cobrando do Supremo, e eu sei que muita gente tem feito isso muito bem. Senhor ministro, Vossa Excelência, nos ajude aí de uma forma muito respeitosa, muito inteligente. Os colegas
continue nessa luta, porque a gente tem fé, a gente acredita, a gente entende que nós vamos ser vitoriosos, como todas as lutas que a gente fez. Muitos vigilantes hoje ainda estão vivos, dessa primeira geração dos 40 anos, mais de 30 que a gente tem, e sabem muito bem que a gente não tinha nada, né? Não tinha nem uma cadeira para sentar, um colete não tinha colete, pagava farda, não tinha um plano de saúde, não tinha nada, tá certo? Hoje a gente tem várias conquistas importantes e essas conquistas não caíram do céu. Sim. Foi fruto de luta, né? Você falou em pagar a farda que se pagava antes, me lembrou do projeto quando fala da possibilidade de você adquirir seu material. Pode voltar àquela situação, Boaventura, de se pagar o uniforme novamente. Ou seja, você ter a sua arma para poder ser contratado, ter o seu uniforme, o seu colete. Então, é um risco também que esse projeto pode trazer para a gente, né, Boaventura? Esse caso é interessante, é bom lembrar aqui, Fábio, que é outro caso que está lá na Câmara meio dormindo, né? Mas é um projeto também do ano passado, também que se uma outra história. Vigilante se lembra, andaram vendendo ao vigilante. Olha, você vai ser promovido de vigilante para a GESP. A GESP é agente de segurança privada, não sei o quê. Pronto. Aí quando você vai ver o projeto, você tem um projeto que leva para a uberização do vigilante. Que aí está dizendo o seguinte: você pode ter sua própria arma, seu próprio equipamento, seu próprio colete, sua própria farda, seu próprio material, para você prestar serviço autônomo, para você prestar serviço freelancer. Você chegar ali e dizer para o cara, não, eu trabalho aqui de meio-dia até 6 horas da tarde, você me paga, não tem previdência, não tem INSS, não tem FGTS, não tem coisa nenhuma. Está lá, é um projeto também apresentado por uma deputada do PL e vendido exatamente como um projeto para promover o vigilante. Promover o vigilante. Que promoção Que promoção, você está entendendo? E aí, a gente quando chega aqui para contrapor isso, para desnudar isso, não, está contra avanços, está contra a categoria, está contra não sei o quê. Quem é que está contra a categoria nessa história? Tá certo? É quem está querendo tirar as conquistas que nós já temos. Tá certo? Aliás, falar de conquista, vamos falar de outra coisa. Semana passada, há poucos dias, um deputado também, dessa mesma forma de fazer política, apresentou um relatório lá, e se não fosse a fiscalização nossa, que alertamos, inclusive ao deputado autor do projeto, a assessoria do deputado autor do projeto, tinha se aprovado o projeto também na Comissão do Trabalho, tirando direito à periculosidade, aos 30% de periculosidade, da sede de todos os vigilantes que trabalham desarmados. E isso significa aproximadamente 70% da categoria. Um projeto que era uma coisa, tá certo? Era exatamente essa história de reconhecer a atividade como de risco, etc. E que o deputado pegou, não, é de risco, é periculosa e só tem direito à periculosidade o vigilante de trabalho armado. Aí a gente foi para cima, alertou o gabinete do deputado, falamos através de alguns interlocutores com o deputado relator do projeto, que aí retirou, fez um relatório conforme devia ser feito e etc. e aprovou o projeto na comissão. Ou seja, estamos atentos às coisas que estão acontecendo aqui. Aliás, é nosso papel, nossa tarefa, permanecer vigilante, ficar vigilante, tá certo? Não ter medo, não ter nenhum tipo de receio de dizer quando está errado, de dizer que quando prejudica a categoria, de dizer aquilo que pode exatamente trazer prejuízo e a quem está beneficiando. Que certas coisas a gente sabe que não são, assim, inocentes, que não são por acaso. Tá certo? Certas coisas que é tirar do vigilante para dar para alguém. Maquiando alguma situação, beneficiar alguém. Tá certo? Então, é essa nossa lógica aqui. Nós lutar pelas nossas pautas, pelos temas de interesse nossos, mas também ficarmos vigilantes com relação àquelas propostas que não são muito cheirosas para a nossa categoria. E de vigilância, esses entendem. Então, é importante a gente dizer aqui como é importante a representatividade dos sindicatos na vigilância, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na vigilância. É tudo isso que você viu. São pessoas que se dispõem a estar ali
no fronte, no campo de batalha, lutando a cada momento para que todos aqueles direitos que um dia você, amigo e amiga vigilante, adquiriu, fruto de intensas lutas, eles permaneçam, eles evoluam e nada seja tirado, um centavo sequer da categoria. Mas assim, é a custo de muito suor, às vezes lágrimas. Mas é por isso que Boaventura daqui a pouco vai morar em Brasília, porque ele está tendo sempre que vir aqui para os embates no Congresso, de tudo isso que foi falado, as tentativas por debaixo dos panos para tentar mudar as coisas e retirar de você o seu direito. Por isso, a importância da Confederação Nacional dos Trabalhadores na vigilância, incansável a favor do vigilante. Por isso, a importância do Sindesv-DF, o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal, com 2 representantes aqui, incansáveis na luta pelo vigilante no Distrito Federal e, no caso do Boaventura, vigilante em todo o Brasil. Boaventura, começo com você, seu destaque final, sua palavra final. Na verdade, primeiro agradecer mais uma vez esse convite, o espaço aqui, Fábio, a direção do Sindicato dos Vigilantes de Brasília, nosso companheiro Paulo Quadro, presidente, e a toda a diretoria. Dizer que nesses 2 dias aqui em Brasília, nessa semana, nós também, além do Congresso Nacional, fomos ao Palácio do Planalto, lá na Casa Civil, cobrar a regulamentação do Estatuto da Segurança Privada, um estatuto que tem nos ajudado a combater a segurança clandestina, a melhorar e valorizar mais os vigilantes, e o resultado concreto já apareceu nas pesquisas, nas estatísticas, com um crescimento ou com um emprego de mais de 50 mil vigilantes somente num semestre, agora de 2025. Né? Então, a semana passada estivemos no Ministério da Justiça, tá certo? Ou seja, estando em Brasília, no Congresso Nacional, junto ao governo federal, junto aos órgãos que têm algum tipo de responsabilidade na defesa dos interesses da nossa categoria, na melhoria dos interesses da nossa categoria e, sem dúvida, olhando a luta dos nossos vigilantes, a luta da nossa categoria em todas as partes do Brasil. Há poucos dias estávamos aqui com colegas do Rio Grande do Sul, com colegas também de Roraima, com colegas do Amapá, do Rio Grande do Norte, ou seja, a luta é de todo mundo, tá certo? E os colegas sabem, os sindicatos que lhes representam, em alguns lugares com alguns problemas, tá certo? Mas a Confederação está atenta, a Confederação está fazendo a sua parte naquilo que é da nossa responsabilidade de não deixar que o vigilante seja lesado, prejudicado, desempregado ou morto por irresponsabilidade de quem quer que seja. Perfeito. Obrigado pela sua presença. Elton John, a gente agradece a sua presença. A primeira que a gente espera que seja de muitas outras e sempre, como a gente falou aqui no início, né? Você é um daqueles que está ali, conhece porque está lá na frente, visitando os postos, conversando, sentindo verdadeiramente a temperatura da categoria, né, Elton? Pois é, Fábio. A gente vamos estar aqui vigilante, né? A gente sabe que aqui a gente está mais perto do Congresso, fica mais fácil aqui para a diretoria aqui do sindicato, mas sempre representando o Brasil todinho, né, que é o desejo de todos, né? Estaremos aqui vigilante aqui também e, igual o Boaventura falou aqui, a gente tomar cuidado com esses projetos pirulito, que só quer adoçar a boca, mas efetivamente não traz benefício para a categoria. Então vamos estar vigilantes para que seja coisa que venha de benefício, não para tirar direito ou acabar com a nossa categoria. Perfeito. Obrigado, Elton John. Floresmar, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui ao nosso Sindesv Entrevista. Eu é que agradeço, Fábio. Agradeço o nosso presidente Paulo por dar essa liberdade da gente vir aqui, dar esse depoimento, bater esse papo com Boaventura. E aí eu fico aqui de fazer um desafio de toda vez que o Boaventura vir, você trazer ele aqui, porque essa aula que o Boaventura deu pra gente aqui, para os vigilantes de todo o Brasil, isso é muito importante. Isso é coisa... A gente que está no movimento, que começou esse movimento há muitos anos atrás e que não tínhamos tudo essas informações, e aí você vê o Boaventura, que está desde essa época até hoje e trazendo tudo isso para a gente, é muito importante mesmo, e eu que agradeço muito por esse espaço e essa aula que o Boaventura deu para a gente.
É verdade. Obrigado, Florismar Vilarindo. Hoje tivemos aqui a presença de José Boaventura, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Vigilância, Elton John, que é o diretor de esportes do Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal, ao lado do Elton, nosso querido Florismar Vilarindo, que é o diretor do Departamento Jurídico do Sindesv-DF. Foram vários os assuntos e todos eles de uma importância tremenda. E com certeza, em breve, o Sindesv Entrevista novamente trará para você muito mais uma atualização do dia a dia do vigilante na capital do Brasil, por que não dizer, por todo o território brasileiro. Até lá. Tchau, tchau.